Vamos continuar aqui a sede do pastor para refutar o diácono João Vitor, né? Diácono católico viola as escrituras para defender tradições romanistas. Eu não sei o que ele viola aqui, cara. Porque vocês não querem aceitar que 1 Pedro 5,13, que a sede está ali em Roma. Santa Inês de Leão deixa bem claro, os dois gloriosos apóstolos, Marte, que fundaram a igreja mais importante, tal, ali que está em Roma. Que Romanos 1,8 será proclamado mundialmente a fé romana e etc. Não tem como negar isso, cara. Está aqui, ó, na escritura. Não tem como fugir disso. Vamos continuar, né? Para que eles não fossem alterados quando saíssem da tradição oral e fossem para o papel. Tá bom? Nobre. Por isso que tem um magistério. Se não tivesse o magistério, realmente não teria integridade, realmente ia se perder. Por isso que Cristo fundou um magistério sobre ti, Pedro, de ficar em igreja. Mateus 16, 18, em João 21, do 15 ao 17, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta minhas ovelhas, e Lucas 22, 30 e 31. E Cristo roga, ora por esse pastoreio para São Pedro não desfalecer diante do seu irmão. Por quê? Paulo diz bem claro que a igreja é a coluna central. Por que ele fala isso? Porque ele perseguiu a igreja. Atos 22, 4, Atos Apóstolos 9, ali você vê São Paulo devastando a igreja, perseguindo a doutrina que foi confiada ali. Atos Apóstolos 2, os apóstolos que ele escolheu. Que o Espírito Santo usa os apóstolos. Você não falará por si próprio, mas o Espírito Santo falará através de vocês. João 16, 13. Então, cara, tudo que você vê aqui, tudo que a pregação, se você nega o magistério, você está negando o próprio Espírito Santo. Se você nega a tradição, você está negando o Espírito Santo. Se você nega, você está negando o próprio Cristo, cara. Simples entender isso, pô. Não se trata mais do Velho Testamento. Hebreus 8:13. O Velho Testamento, a tradição velho testamentária está fadada a desaparecer. Como Paulo diz, Filipenses 1:3-8, é cocô, é esterco. Olha só que interessante. Tá bom? Nobre diácono. Vamos ao texto de 1 Coríntios 11:2, citado pelo diácono. Se o nobre soubesse fazer exegese, observaria o verbo grego parakidomi, que aparece no aorístico do indicativo ativo da primeira pessoa do singular, parédoca, neste texto. O cara quer entrar no grego para confundir, para dar a entender que ele sabe mais que o diabo de ouvido. Não interessa, não precisa entrar no grego para você entender. Olha só, que São Paulo vai dizer aqui bem claro, pô. Então vamos jogar a tradução Bíblia, a tradução portuguesa, a tradução inglesa ou italiana. Vamos só degustar só a tradução do grego. Quase ninguém fala grego. Quase ninguém entende grego. Só quem estuda, tal, etc. Vamos. Por isso que tem a tradução das escrituras, para você ter o conhecimento da escritura. Esses doutores, eles se metem em grego, em hebraico, em aramaico, mas é totalmente... não tem base, cara. Por quê? Porque eu tenho a tradução aqui em português. Vou pesquisar, ó, 1 Coríntios 11, ó. São Paulo deixa bem claro como foi transmitido isso a São Paulo, ó. 11, ó. 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, do mesmo jeito que está lá em Mateus 26, 26. Com os apóstolos estavam reunidos com Cristo. Foi transmitido para São Paulo. Como foi isso? Por revelação. Porque se você pegar aqui em Gálatas, ó, que ele vai usar também, totalmente distorcido, Gálatas 11, 1:11. Asseguro-vos, irmão, o evangelho que pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ó. Quer dizer o quê, cara? O evangelho da igreja, a tradição, a doutrina, não é invenção humana. Não é a invenção, a loucura em 1517 de Lutero, ou não é a loucura do século XIX, o Ellen White, não é a loucura da Internacional da Graça, a Universal, não, cara. Simples, pô. Do mesmo jeito, como quis falar, minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou.
O professor aqui, ele sabe muito, cara. Sabe muito. Sabe muito mesmo, é distorcer e amputar a escritura para provar os seus fundamentos. Da primeira pessoa do singular, parédoca, neste texto. O texto diz assim: Epanhoderrimás e louvos rotipantamu memneste, porque em tudo vos lembrais de mim. Caicatos Esse grego paredocarrimitas seu aí tá fundo de quintal, pastor. ou seja, e conforme recebestes de mim as tradições que vos ensinei, que vos catequizei, que vos passei. Mas as tradições que vos passei, paradóceis, paradédoca, ou paradédocarrimitas paradóceis. O que é que esse verbo parédoca, que é o verbo Olha a confusão que esse doutor está fazendo em 1 Coríntios 11, 23. Sim, Paulo está falando, eu anuncio de acordo com o que foi transmitido a mim. Por quem? Foi por protestante? Foi por fundamento? Ou não? Foi por revelação divina. Foi o próprio Cristo que revelou. Tanto que Paulo falou, o evangelho pregado por mim não tem nada de homem. E ele fala em Gálatas 7, não há dois evangelhos. Pensa pessoa que se vê a confusão. Querem perturbar o evangelho de Cristo. É só, vamos lá. Paradídome. O que esse verbo significa dizer? Significa dizer que paradídome é o verbo utilizado para todo ensinamento passado, quer de forma oral, quer de forma escrita. Então, quando Paulo diz Epanhoderrimás rotipantamu memneste, ou seja, eu louvo-vos porque em tudo vos lembrais de mim, caicatos paredonca, e conforme eu passei... Nossa, já está em outro texto, pô. Nossa Senhora. A voz das Tá, primeiro, ele está citando aqui em 1 Coríntios 11, 1 e 2. Seja mesmo imitado como sou imitador de Cristo. O texto que você citou é 1 Coríntios 11, 23. Não 1 Coríntios 1 e 2. Não, você tem que meditar com 1 Coríntios 11, 23. Dóceis, a voz das tradições, caterte, vós retendes as tradições como vos passei como parédoca de paradídome. É uma tradição judaica, é uma tradição farisaica. Que tradição é essa? Que São Paulo fala aqui, ó. Não é a tradição judaica, não é a tradição farisaica, não é a tradição que ele aprendeu aqui, ó. Em Gálatas 1, 13. Certamente ouviste falar de como eu outrora vivia, do judaísmo, ó. Como que excesso perseguia a igreja de Deus. Assolava, avasatava-me no judaísmo. Há muitos dos meus companheiros de idade e nação extremamente zelosos da tradição de meus pais. Ó. Tradição quem? Judaica. Olha só, ele deixa bem claro que avassalava a igreja. Então, tem uma igreja, meu querido. E Cristo fundou. Tanto que São Paulo perseguia e avassalava ou devastava essa igreja. E ele fala muito menos aqui, muito mais aqui em Filipenses, ó. Filipenses 3, ó. Do 3 em diante, você vai ver aqui, ó. Mas o nosso foco é o 8. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com estes bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por tudo desprezei e tendo em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo. Mas vamos lá. Esses doutores, especialistas em grego, olha. Ou seja, as que eu passei orais, escritas, aqui está falando, justamente que as tradições não se contradizem, tá bom? Que a tradição oral é confirmada pela tradição escrita. O próprio Paulo fala assim, porque já ouviste qual foi antigamente, olha só, isso aqui é importante, e eu vou colocar aqui agora. O próprio Paulo, ele perseguia a igreja por causa da tradição. Olha o que é que ele diz em Gálatas 1, 13 e 14. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso pela tradição de meus pais. Então Paulo, ele faz questão de
E depois ele fala que tudo é cocô. Por quê? Paulo, para ele, ali no judaísmo, a verdadeira religião era o judaísmo. Por isso que ele perseguia e devastava a igreja. Só você pegar Atos Apóstolos 9, você vai entender ali. Ele não tinha essa visão ainda que a igreja católica era uma igreja só. Ele perseguia. E tanto que Cristo aparece, ele fala, Saulo, por que você me persegue? Porque Paulo está perseguindo a igreja. E qual doutrina essa igreja pregava? João 7, 14 em diante, Atos Apóstolos 2, 42. Tanto que foi, Mateus 21, 43, foi tirado do reino, esse reino foi dado a outro povo. Foi ejatada a sede da raiz da oliveira a outro povo, que produziu fruto. Porque Cristo veio para os seus, João 1, 11, e os seus desprezaram. Quem são os seus? São os judeus. E foi tirado esse reino e dado a outro povo. Simples entender isso. Olha a visão do doutor. Você vê, Paulo era totalmente zeloso à tradição judaica. E depois, quando ele se converte, com aquele Cristo ali, a Saulo, Saulo, porque tu me persegue, ele deixa isso aqui de lado e fala, tudo é esterco. E ponto, se você for pegar o livro de Gálatas, você contradiz, porque Paulo fala Gálatas 1:11, o evangelho pegar não tem nada de homens. E Gálatas 1:7, não há dois evangelhos. E Paulo diz aqui que tem uma doutrina em Gálatas. Olha só, como esses doutores, eles usam texto sincronizado para fazer suas doutrinas. Então vamos catar o contexto todo. Gálatas, ó. Ele citou 13, ó, 1:13, ó. Certamente ouvi-se falar como notório eu vivia no judaísmo, como que excessos perseguia a igreja de Deus, ó. E assolava, avantava no judaísmo. Há muitos dos meus companheiros de idade e nação extremamente zeloso a tradição de seus pais, ó. Aqui é simples entender, a tradição judaica, certo? Olha só, estou admirado, vocês, ó. Que de tão depressa você daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente, ó. De fato, não, dois evangelhos, apenas pessoas que se vê confusão entre vós, quer perturbar o evangelho de Cristo, mas ainda nós, algum anjo abaixo do céu, anunciasse outro evangelho diferente do que vós temos anunciado, seja anatema. Repito o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja excomungado. Que doutrina é essa que Paulo está falando? Tem como, cara. Você pode usar qualquer texto aí, qualquer manobra que a escritura não deixa brecha. Demonstrar que a tradição não pode contradizer as escrituras, porque ele mesmo perseguia a igreja por causa das tradições que iam contra as escrituras. Tá certo? Está em Gálatas 1. Não, isso é a visão dele quando ele estava no judaísmo. Porque ali você vê, Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, os apóstolos começam a brigar. Para os judeus são falsos profetas, para os judeus são seitas. Só você ler o livro de Atos Apóstolos, você vai ver a perseguição que vem do judaísmo, para perseguir e devastar a igreja. E Paulo foi um ponto-chave nisso, e tanto que ele se converte em Atos Apóstolos 2. E depois começa a defender a igreja, a combater aqueles que contradizem a igreja, e etc, e etc. 13 e 14. Paulo coloca Colossenses 2:8 ainda. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, a tradição dos homens, a tradição ensinada nas Escrituras, que não sejam tradições que estejam em harmonia com as magistério. tradições, cuidado com. Paulo está falando de vocês, pô. Tradições humanas é fundamento protestante. Paulo, qualquer texto que você citar aí, está falando para você. Como vamos sustentar a tradição rejeitando o magistério? Não tem como, pastor. Não tem como. O versículo que ele citou aqui, vamos ver aqui. Ensinada nas Escrituras, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, a tradição dos homens, a tradição perseguia a igreja e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso
e na tradição de meus pais. Então Paulo, ele faz questão de mostrar que a tradição não pode contradizer as escrituras, porque ele mesmo perseguia a igreja por causa das tradições. Então, tem uma igreja. Que igreja é essa? Que vai preservada através da tradição, que vai manter a integridade. Então, você, na sua boca, você entende que Paulo está defendendo uma igreja. Paulo perseguia a igreja, então tem uma igreja. Que igreja é essa? Mateus 16, 18. Que iam contra as escrituras, tá certo? Está em Gálatas 1, 13 e 14. Paulo coloca Colossenses 2,8 ainda. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha só, Colossenses 2,8. Olha só. Você pega o Colossenses 2, todinho você vai meditar. Mas os caras, ele pega o 8, ó. Estais de sobreaviso para que ninguém vos enganes, com filosofias evãs, sofonias baseadas nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo e vez de se apoiar em Cristo. Olha só, cara. Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja, certo? Ó. Olha só que interessante, ó. Tendo tudo plenamente nele, a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fosse circuncidado, com circuncisão não feita por mão de um homem, mas com circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. Mas, cara, é simples. Aqui ele está fazendo doutrina. Porque fundamento de homem é isso, tudo isso aqui, ó. Tradição humana, filosofia humana, evangelho de fábula, de novidade, 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 4, 3 em diante. Simples, pô. A igreja, ela é coluna sustentável da verdade. A igreja sustenta a verdade, porque essa igreja não é invenção humana, não é um fundamento humano, não é a doutrina humana, é o próprio verbo que fundou. Pedro, não foi a carne nem o sangue de revelation, mas meu pai, o papai, sobre ti Pedro, edificou a minha igreja. Os apóstolos são as colunas que edificam essa igreja, com a pregação, com a doutrina, não de homem, mas do alto. Salve Maria, sou servo missionário. Refutou o diácono aonde, pastor? Misericórdia, salve Maria.